Bem, hoje nós estamos, como já falamos algumas vezes, em pouco número de pessoas. Não é? Somos poucos, mas graças a Deus que nós podemos estar juntos. Né? Sabemos que tem muita gente viajando, muita gente que está voltando de viagem, deve chegar esse fim de semana. Semana que vem eu acredito que muitas das escolas recomeçam, não é? Se não na semana que vem, na próxima. Então, entre essas 2 semanas é muito comum a gente ter um fluxo de pessoa menor. Mas nós começamos um novo ano. Hoje é o nosso primeiro culto e eu estava falando antes do culto com a Rebeca que quando eu sento, por exemplo, para preparar a palavra, para mim, eu acho que a maior luta não é, depois de descoberto o tema, desenrolar o tema da mensagem. Porque hoje a gente tem muito recurso, e outra a gente tem muito material, e outra que a gente já vem ouvindo histórias da Bíblia há muito tempo. Lógico que tem muitas histórias que elas são novas o tempo todo. A gente está acompanhando, por exemplo, Parceiros da Bíblia, e sempre você descobre uma coisa nova para aprender. E é muito interessante a gente poder ouvir a mesma palavra, ou às vezes a mesma passagem, e essa passagem soar diferente para a gente, não é? E isso é gratificante. Mas para mim, eu acredito que a maior dificuldade é ter esse tempo com Deus para saber o que é que Deus quer que eu fale. Porque pegar uma palavra e trazer uma palavra simplesmente, a gente tem muitos textos lindos e dariam lições fantásticas em qualquer tempo. Mas quando a gente traça alguns projetos e pede para Deus, Deus, o que é que o Senhor realmente quer? Qual é a direção que o Senhor quer para a nossa vida? Então, às vezes, até Deus meio que colocar no seu coração, acho que quem prepara a palavra, quem lê, por exemplo, que quer ter um tema para trabalhar, sabe o que é isso. Às vezes você começa 1, 2, 3, você prepara 3 mensagens. E você fala, puxa, eu desenrolei tanta história, como foi o caso agora, desenrolei 3, 4 histórias, e falei, Deus, parece que não é isso que é para falar. E aí a gente começa a orar todas as vezes, e lê, e pergunta, e conversa com Deus, e numa hora, sabe quando uma coisa clica e você começa a ser como fonte de água mesmo, o negócio vai jorrando de uma tal forma, que você fala assim, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Não é? Mas a grande realidade é que exatamente assim funcionam as coisas de Deus. E na semana passada, nós tivemos o nosso último culto. Nós tivemos a oportunidade, o Du já falou alguma coisa aqui, de exaltar o nome de Deus com muitas canções. Cantamos 9 canções semana passada, e a maioria dessas canções, décadas de 80, décadas de 90. Nós exaltamos a Deus com os nossos testemunhos. Agradecemos a Deus, como o próprio Eduardo falou, contando as bênçãos recebidas da divina mão de Deus. E essa semana eu peguei essa canção para dar uma olhada nela, porque, às vezes a gente canta muito tempo atrás, e às vezes a gente não presta atenção, porque são canções que o linguajar, é como você pegar, por exemplo, uma versão da Bíblia mais antiga, um linguajar mais difícil, você vai ter algumas palavras, você fica assim, puxa, o que isso significa? Por isso, hoje a gente tem versões de Bíblia mais atualizadas para o nosso contexto, para a nossa linguagem. Não é? E eu comecei a ver o contexto, por exemplo, do começo dessa música, porque foi o que a gente fez semana passada. Se na vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpresa, em algumas versões dizem, e verás surpresa, o quanto Deus já fez. Aí o refrão diz, conta as bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se você falar isso hoje para um jovenzinho, ou talvez até para quem já é de meia idade, ainda fica pensando, o que significa? Se da vida as vagas procelosas são, que é até difícil de falar. Se da vida as vagas procelosas são como ondas agitadas, ondas tempestuosas,
é mais ou menos assim, como ondas enormes que vêm na sua vida, tão agitadas ao ponto de assustar, não simples, mas tremendamente se deixar assustado. Então, se da vida vagas, procelosas são, ou se vier ondas tão grandes, tão agitadas, que você fique, o que eu faço agora? E aí a música continua, se com desalento julgas tudo em vão, se você está no meio da situação, e não tem solução, você está desanimado. Por quê? Porque todo lado que você olha não vem solução, você não consegue ver. Parece que nada é visível para você sair disso e parece tudo inútil. Por mais que você tente, parece tudo inútil. Aí a canção diz, conta, independente desses momentos, conta as muitas bênçãos e dize essas bênçãos de uma vez. Olha para trás, olha para a sua fé. Veja o que Deus tem feito, isso é a fé, quando a gente olha para trás e vê o fortalecimento de Deus através das histórias que a gente aprende, através das experiências que a gente tem com Deus, e aí diz que hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, André Bueno, refresca a memória, olha para trás e vê tudo que Deus tem feito. E tivemos muitos testemunhos aqui, nós pudemos conhecer um pouco mais, por exemplo, da vida, ou de como foi o ano de cada um dos nossos irmãos, que nos ajuda também a entendermos que a gente não é o único que sofre, a gente não é o único que passa por problemas. Existem outras pessoas que sofrem e passam por problemas, e a gente também não é o único que tem alegrias e vitórias. Outras pessoas também têm alegrias e têm vitórias em suas vidas. E ver estes testemunhos me ajudam na minha caminhada diária a ver o quanto Deus tem bênçãos e o quanto Deus tem feito por nós. E por que tudo isso? Porque hoje, quando a gente olha nessa questão, no mundo em que a gente vive, as pessoas parecem ser participativas, mas não são tão participativas assim uns dos outros, da vida dos outros. Porque até o ponto em que ela participa, que eles estão em festa, que está tudo muito bom, está tudo muito bem. Agora, quando as coisas não vão bem, aí você começa a ver verdadeiramente quais eram as pessoas que estavam realmente do teu lado. Quais eram os teus amigos. Isso tudo nos ajuda a estarmos juntos a Deus e nos ajuda a ganharmos mais confiança uns com os outros. Porque, afinal, eu não conheço você só pelo seu nome, mas eu sei um pouquinho da sua história também. E o mundo é assim hoje, cada um devido aos seus motivos e circunstâncias da vida, dentro do mundo busy ou da correria que nós temos, cada um tende a focar aonde? No seu mundinho. E aí que é o grande perigo, porque para nós como cristãos, esse não deve ser o nosso comportamento. Eu não sei se você repara ou se você assiste todo final de ano, quando tem as grandes queimas de fogo, em que milhões de pessoas se reúnem nas praias, se reúnem nos centros turísticos ou nas grandes cidades, como é o caso aqui de Londres, ali perto do London Eye ou no Big Ben. E eu não sei se você repara quando a câmera passa por cima destas pessoas e você olha a contagem ou a expectativa, horas antes até do momento da queima de fogos, porque vai se passar para o outro ano. Por várias vezes eu paro e começo a prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, todo mundo vira amigo de todo mundo. Não tem melhor época para você ver todo mundo com um sorriso estampado na face e dizendo para você Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ou que tudo se realize no ano que vai nascer. E ali você vê pessoas brindando, pessoas felizes, e a contagem regressiva começa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ao badalar do Big Bang, por exemplo, aqui, 3, 2, 1, Feliz Ano Novo. E por alguns segundos ou alguns minutos, pessoas que nunca se conheceram, parece que se tornam as melhores amigas do mundo. Pessoas que nunca se viram, parece que resolveram os seus problemas, porque você não vê outra coisa a não ser sorriso estampado no rosto. Você não vê problema, parece que por algum momento
As dívidas se foram, o ano difícil se foi, o divórcio se foi, as contas se foram, ou os problemas que tem que começar e que virão com o ano que vai nascer, parece que não existe mais, porque eu preciso de um momento de paz. Eu preciso de alguns minutos para mim refrigerar minha cabeça e começar o ano, como a Rose diz, com o pé direito do mundo. Agora, não parece que tudo isso soa como um entorpecente para a vida da maioria de bilhões de pessoas que estão nesse mundo? Bilhões de pessoas que passam pelo ano novo sorrindo, desejando, abraçando um desconhecido, batendo as taças de champanhe e dizendo feliz ano novo, somente por dizer, mas dentro do coração não se conhecem, realmente não desejam e o que passa é apenas uma emoção. Isso resolve o problema? Não, não que não seja bom. Agora, quando você faz isso, que você conhece, que você está vivendo, que você realmente tem uma esperança diferente, soa tudo diferente. E eu queria ler uma carta para vocês. Eu queria que você prestasse atenção. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé e como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é de verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos quando estivermos no meio de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Vocês são as nossas testemunhas. E Deus também de que nosso comportamento entre vocês, os que creram, foi limpo, correto, sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para serem partes deste reino na sua glória. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora, nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus e é assim mesmo que vocês têm vivido. Agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais do que isso, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos na autoridade do Senhor Jesus. Queridos irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando estas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que um dia o Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, está tudo calmo, então que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Mas vocês, irmãos, não são escuridão. O dia do Senhor não deverá pegá-los como ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós
não somos da noite e nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Que os que dormem de noite, e os que bebem é à noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé, o amor, como couraça e a nossa esperança de salvação como nosso capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos ter vida com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem-se e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que eles fazem. Vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos desanimados, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado, porém, para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos da fé. Estejam sempre alegres, orem sempre, sejam sempre agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom, evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembrem-se de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz sempre, de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão eu escrevo, e assim é que assino todas as minhas cartas, e assim é que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Saudações do seu irmão em Cristo, o apóstolo Paulo. Eu não sei se você percebeu essa carta. Essa carta, sabe aonde ela está? Você sabe qual é a carta que eu estou falando? Talvez, se você é cristão há muito tempo, à medida que eu comecei a ler a carta, você já começou a falar, puxa, essa linguagem já me é conhecida. Fiz questão de trazer até no envelope, como se fosse uma carta mandada, meio que para ser um pouco de surpresa. Sei que alguns não dá para pegar muito de surpresa, porque já conhecem um pouco mais a palavra de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que essas palavras eu peguei de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E eu pulei algumas partes. Talvez isso dificultou alguns a acharem aonde estava. Mas dessas são palavras do apóstolo Paulo, para uma igreja novinha em folha, de qual nós vamos estar falando um pouco. E hoje, como primeiro culto do ano, eu gostaria de falar exatamente daquilo que eu considero como de extrema importância sobre todas as nossas metas para o próximo ano, ou para a próxima década. Resolutions for the next year, ou for the new year, this year.
E levando em consideração que nós, quando falamos de resolutions, ou resoluções, ou metas para o próximo ano, nós temos uma diferença quando a gente faz nossas metas. Essa diferença se chama Cristo. Essa diferença se chama quem nós somos, seguidores de Cristo, cristãos. Quando nós iniciamos, por exemplo, esse primeiro ano, agora na nossa vida, 2020, da primeiro ano da década de 2020, agora, de uma nova década, eu gostaria de ler exatamente essa carta aqui para vocês, como eu já li, só que eu quero agora, ao invés, eu quero que agora você abra, em 1 Tessalonicenses. Eu quero não começar do começo da carta. O que me hoje chama a atenção é exatamente o fim da carta. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. A versão que eu vou ler é a NVI, Nova Versão Internacional. A partir do versículo 25 somente. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 25 em diante. Irmãos, vocês já viram o que eu falei aqui, tá? Eu já li nessa carta. Orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. O 27. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Todas as vezes que eu viajo, eu sou uma pessoa sempre muito observadora, e eu acredito que isso acontece praticamente todas as vezes que eu viajo, essa situação. Na última viagem, por exemplo, que eu fiz, eu me lembro de me deparar com duas informações importantes. Não só por ler, mas por ouvir. As duas informações, uma delas era uma mensagem que eu recebia dos meus filhos, dizendo, e aí pai, já entrou, está dando tudo certo, deu tudo certo, já entrou no avião, e é muito comum, acho que ele diz para todos nós, já estou entrando, estou aguardando agora o voo, deu tudo certo, já passei o check-in. Acho que todo mundo quase faz isso. Estou passando, se você não está com a família toda junta, né, você comunica o que está acontecendo. Meu filho ontem chegou de viagem, ele vai, pai, agora estou no lounge, estou esperando. Então, essa é a primeira informação importante, porque a gente faz questão de passar a informação, e a pessoa que está do outro lado, ela também está preocupada de ouvir essa informação de você. Filho, já chegou, ou atrasou o voo, está tudo bem? É normal esse tipo de preocupação, e essa são as mensagens que a gente passa. Mas a outra mensagem que eu ouvi, e que eu me deparei, e que eu também li, é a mensagem que o comissário de bordo ou a aeromoça dá no avião. E eles geralmente colocam primeiro todo mundo para dentro do avião, e quando o pessoal vai chegando, sempre tem aqueles que não encontram o lugar, ou tentam colocar a bagagem deles de um jeito que só, não sei, não conseguem fazer a conta, o golpe de vista está mesmo muito mal, né? E não conseguem colocar a bagagem lá. Então a aeromoça vai lá, ajuda. Então esse processo às vezes demora um pouco, ou tem algum problema na hora de embarcar, algum atraso. Então, enquanto isso não acontece, é muito comum a gente ficar ali, fazendo o quê? Mandando mensagem, porque afinal a gente tem o Wi-Fi, a gente tem o sinal, né, da internet, e enquanto eles não pediram para você desliga ou põe em modo avião, você vai usar a informação até o momento que dá, que é normal para nós hoje. Mas aí chega um momento em que vem as importantes demonstrações de segurança do voo. Aí eu não sei se você lembra dessas, eu já falei uma vez aqui, mas você lembra de quais são? Porque talvez você já viajou bastante também e conhece. Mas é assim, primeira coisa que eles falam, a mulher se coloca, geralmente dependendo do tamanho do avião, a primeira na ponta, um no meio, e geralmente são dois quando o avião é pequeno. Se o avião é maior, tem mais pessoas. E aí muitas pessoas falam que eles ficam com cara de bobo lá, né? E parece que alguns ficam mesmo se sentindo com cara de bobo. Mas eles ficam ali, e aí eles começam então os procedimentos de segurança. Primeiro, o cinto de segurança, que é fechar, abrir, tentar alinhar. Segundo, em caso de pressão ou perder a pressão na cabine,
Vai cair de cima de vocês as máscaras e vocês têm que colocar. O que faz a primeira coisa? Quando coloca as máscaras, eles falam uma coisa importante. O que eles falam? Primeiro você coloca em você, depois que a máscara estiver apertada, você coloca numa criança ou coloca numa outra pessoa, ajuda alguém. Por quê? Porque nesse processo de você ajudar alguém, talvez você é o primeiro a desmaiar, por falta de pressão. Aí eles continuam. As saídas de emergência, que geralmente são... Quantas saídas de emergência? 6 em avião pequeno. Uma na frente, aí ela fala 2 no meio, que são janelas, geralmente, são janelas que se abrem, e 2 na parte do fundo. Então, e aí eles falam também uma outra coisa, que talvez as pessoas não prestem muita atenção. Quando você estiver olhando, quando você pare, ele fala assim, por favor, pare 1 minuto e olhe qual é a saída de emergência mais próxima de você. Que muitas vezes a gente nem percebe isso. Aí ele diz também o seguinte, para a sua segurança, há um colete salva-vidas, o quê? Dentro de um saco, debaixo do seu banco, ou do banco da frente, às vezes, depende. Então a gente tem que ouvir atento aonde é que está o quê, ok? A bolsa debaixo do seu banco. Então tire, o que é para fazer? Coloque ela no pescoço, primeiro, ao redor da cintura, pegue a fivela e aperte a fivela, ok? Que mais? Se não puxe a corda onde? Dentro do avião. Só use o colete fora do avião. Se todo mundo encher o colete, ninguém sai do avião. Então, quando sair. Segundo, se caso não encher automático, tem um caninho vermelho ao qual você assopra para encher por você mesmo. É uma medida de segurança. Qual é a outra coisa? Que mais que tem no colete? Tem um apito, que é para você chamar a atenção. E o que mais tem no colete? Existe uma luz, e agora as luzes parece que são obrigatórias, elas ao contato com a água, ela acende. E aí, por final, elas falam, existem sinais de emergência no avião que vão, em caso de perder a luz e tudo, vão acender. Então, você segue no corredor que vai ter alguma luz guiando para você, caso esteja escuro e fumaça. Irmãos, quais das 2 mensagens que eu ouvi são mais importantes? São importantes. A mensagem da aeromoça ou dos meus filhos? É importante, concordo plenamente. Mas há uma mensagem mais importante, que essa mensagem é importante. Que é a mensagem de segurança do avião. Agora, com base nisso que eu falei, ou fazendo uma reflexão, usando o exemplo do avião, como a gente não presta atenção, há aqueles que transmitem a mensagem e há aqueles que recebem a mensagem. No avião, há as pessoas que transmitem essa mensagem e há as pessoas que recebem as mensagens. Recebem essas informações. E apesar de ser uma mensagem antiga, que a gente já ouviu muito mais que uma vez, ou várias e várias vezes, do atendente de voo, que eles fazem sempre as mesmas coisas. E eu acredito que às vezes eu olho até para a cara de alguns, que eles estão até já, desculpa o termo, de saco cheio de dar aquela mensagem. E dão uma mensagem até meio sem entusiasmo, apesar de ser uma mensagem de suma e vital importância. A maioria dos passageiros não presta atenção. E eu chego, às vezes, eu falei para você no começo do que eu estava falando aqui, que eu sou uma pessoa de prestar muita atenção. Irmãos, me incomoda quando eu vejo aquela pessoa falando e eu estou no mobile, eu sinto dentro de mim, eu tenho que parar. Eu tenho que, pelo menos por respeito a eles que estão fazendo a parte deles, eu tenho que parar para ouvir o que eles estão dizendo, primeiro. E segundo,
é que o que eles estão falando é de suma importância. E terceiro, eu me constranjo de ver tanta gente dormindo, tanta gente não está nem aí, tanta gente que está olhando para mobile, está olhando para a revista, está olhando para outra coisa, ou está preocupado porque vai viajar de férias. Afinal, é para isso que a gente está lá. A gente não está para ouvir notícia ruim que o avião vai cair. Ninguém quer pensar nisso. E são poucos, então, que param para ouvir. Agora, tem mais uma coisa importante na questão do avião ainda. Eu acredito que você não vai esquecer isso nunca mais. Se a ideia era você lembrar desse primeiro cu de ano para o resto do seu ano, você vai lembrar. Qual é a outra informação que eles dão? Na frente do seu banco tem uma bolsa e nessa bolsa tem o panfleto com as instruções de tudo o que ele disse. E eu fico olhando para os lados, ninguém nem tem a paciência de pegar esse papelzinho para ler se o papel está lá. E aí no final, há uma voz que diz do alto-falante: obrigado por sua atenção e desejamos a todos um bom e prazeroso voo. Todo mundo entende um bom e prazeroso voo e quase todo mundo que aplaude. Porque afinal eu vou viajar, eu vou de férias. Apesar de ser uma mensagem tanto para os passageiros ou para os tripulantes, porque todos vão precisar daquilo, nós achamos sempre que a gente sabe o que fazer ou que isso nunca vai acontecer. E acabamos realmente não dando atenção. Agora a minha pergunta é, como é que nós temos usado as nossas informações concernentes ao Evangelho da Palavra de Deus? Como é que nós temos falado dessa mensagem como um tripulante desse voo? E como é que nós temos ouvido essa mensagem? Foi exatamente essa palavra que Deus colocou no meu coração. Como tem sido o meu comportamento como passageiros desse voo para a eternidade? Porque começar mais um ano da sua vida, que talvez você nem chegue ao final dele, sem embarcar direito nesse voo, você corre um sério risco. Como eu, por exemplo, corri em uma das viagens, de não poder ser eficiente de ajudar uma pessoa que estava na minha frente. Uma senhorinha num voo que eu estava com meus filhos, já até falei isso daqui uma vez, ela começou, eu só vi a mãozinha dela assim, eu vi toda hora o hominho abanando. E eu notei alguma coisa estranha, eram 2 velhinhos à minha frente. Era a primeira viagem que eu e os meus filhos fazíamos juntos, foi em 2014, fomos para Atenas e depois para Santorini. E essa velhinha na nossa frente começou a passar mal. E chegou uma hora que eu só vi a mãozinha dela se contorcer, ela já estava tendo algum ataque ou alguma coisa. E na hora eu vi aquele homem sem reação, só abanando e a mulher caindo para o lado, eu pus a cabeça porque eles estavam à minha frente. E irmãos, eu não sabia onde era o botão para chamar a atendente de voo. Eu não sabia qual botão usar para dar atenção. Sabe o que eu fiz? Por favor, please, come on, someone is dying here. Foi a first thing that came, a primeira coisa que veio na minha mente. Eu não sabia onde era o botão. Uma coisa simples. Para ajudar alguém. Como é que você tem recebido essa mensagem? Como é que você tem ouvido essa mensagem? Qual é o valor que você tem dado para essa mensagem? Eu li uma carta agora. Será que você teve tempo para ver ou você ficou distraído com outras coisas? Essa distração, o dia que o Senhor vier, porque a carta de Tessalonicenses fala exatamente disso. Fala sobre a segunda vinda de Cristo. E o quão desatento nós como seres humanos estamos achando que isso nunca vai acontecer. Comigo não. Mas Jesus Cristo pode vir a qualquer hora e não haverá desculpa de falar que você não teve tempo. Irmãos, você tem aqui 1h30, 2 horas para estar na casa de Deus. É indesculpável diante de Deus. Diante de Deus, que a atenção não esteja somente nas coisas de Deus.
Isso é um desrespeito com Deus. Isso é um desrespeito com o sacrifício da cruz de Cristo. Isso é um desrespeito pelo amor que nós temos do Senhor. Isso é um desrespeito com as outras vidas que estão muitas vezes como essa mulher que eu não sabia apertar um botão porque eu achei que eu nunca ia precisar disso. Como você vai gerir a sua vida a partir de hoje para esse ano? Paulo, ele diz aqui, nessa carta: peço com insistência pela autoridade do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Por quê? Porque era de suma e vital importância para aqueles irmãos que eles parassem para ouvir a gloriosa e maravilhosa mensagem do Evangelho de Cristo. Que nós parássemos para ter tempo durante o nosso ano para ouvir das coisas de Cristo. Que nós parássemos para aprender das coisas de Cristo. E ele diz 3 coisas importantes que são 3 chaves de sucesso para a vida do cristão. Que é, irmãos, orem. Ele, como servo de Deus e apóstolo Paulo, que falava diretamente com Deus, ele pede para os irmãos: irmãos, orem por mim. Orem por mim, porque eu preciso da oração de vocês. Eu sou o apóstolo Paulo, eu sei que eu sou comissionado por Deus, eu sei que Deus está guiando os meus passos, mas eu preciso da oração de vocês. Ele sabia da importância da oração. E ele diz a segunda coisa: saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Ele diz aqui sobre o quê? O beijo na cultura oriental, do Médio Oriente, que é a saudação. Ele está dizendo: irmãos, cumprimentem os irmãos com amor, seja por beijo, seja por um abraço apertado, ou um aperto de mão apertado, mas se importem com a comunhão uns dos outros. Isso é importante. Cristão sem oração é um enfeite para o mundo. É apenas um enfeite, só brilha, mas não faz efeito. Guarda, chega no final do ano, tira, é bonito, reluz e tudo, mas no final do ano vai ficar um ano encaixotado. Segunda coisa é a nossa comunhão uns com os outros. Terceira coisa, diante do Senhor, eu encarrego vocês. E eu fui buscar em outras versões. Almeida, a nova versão, a nova tradução linguagem de hoje, diz o seguinte: peço com insistência pela autoridade do Senhor que essa carta seja lida. Almeida, revista atualizada: conjuro-vos, pois pelo Senhor, que essa epístola, linguagem um pouco mais complicada, conjuro-vos é pedido insistente e uma súplica. Estou suplicando, por favor, leia essa carta. Almeida, revista e corrigida: pelo Senhor vos conjuro, que é a mesma coisa. Almeida atualizada, uma versão mais atualizada: peço com insistência em nome do Senhor Jesus. Na Amplified Bible, que é da English Bible, ela diz I solemnly, ou seja, solenemente eu estou pedindo, por favor, isso é algo importante, sagrado, e respeite, porque leia essa carta, é de vital importância. A American Standard Version, ela diz o seguinte, palavra difícil aqui, adjure you, tá certo isso daí? É bem difícil, é uma linguagem bem antiga, mas está dizendo assim, é a convocação. Eu convoco você a ler essa carta. E a English Standard Version, ela diz assim: eu coloco você sob juramento que você leia essa carta. I put you into oath. Under oath, para que você esteja e leia essa carta.
Na língua grega, a que mais se aproxima é a última, a inglesa. É como se fosse mesmo, por favor, jurem, me prometam que vocês vão ler essa carta. Não deixe essa carta sem ser lida. Ele sabe que esses irmãos tessalonicenses são novinhos na fé e vivem num ambiente super complicado. E eles precisam ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão e ter uma vida focada na palavra de Deus. Estar atentos para a vinda de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Agora, para encerrar, como Link Church, como igreja, nós aqui, como na comunhão dos irmãos, André, os irmãos, tu, Sandra, minha mãe, Marcos, Roy, Cela, Samuel e os demais. Nós entramos nesse voo. Esse ano tem 365 dias. Na verdade, já não tem mais, tem 361. Tem 52 semanas e um dia, já não tem mais. Tem 51 semanas e 4 dias. Tem 8.760 horas para ser vivida. Já não tem mais também, nós já passamos. Temos menos. E como pastor, eu tenho certeza que essa mensagem ela é tão pertinente, ela é tão vital para o momento da nossa vida. Para nós nos comprometermos com esse novo ano. Leitura da palavra de Deus. Isso não falta aqui na igreja. Nós temos o Parceiros da Bíblia e nós temos o projeto Escriba. Parceiros da Bíblia é um versículo por dia, começamos agora. Se você tem vontade de participar, a cada 5 módulos a gente entrega um certificado para dar um ânimo para você, olha, eu vou continuar lendo. Aí se estipula o próximo módulo, a gente terminou de ler a Bíblia inteira agora em 18 de dezembro. Começou um grupo grande, terminou um grupo pequeno. E o grupo novo desse ano, ela disse, está cabendo numa mão. Isso, desculpa irmãos, é uma vergonha. Porque é um projeto da igreja ao qual você faz parte. Às vezes os irmãos cobram, falam bastante da igreja. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas as coisas básicas da igreja. Leitura da palavra de Deus, às vezes a gente não faz. Isso não é importante para o nome da igreja. Isso é importante para mim. Para os meus filhos. Porque eu também posso incluir os meus filhos na leitura da palavra de Deus. Eu posso mostrar para eles o caminho, eu posso ler e explicar para eles. Ao mesmo tempo que eu aprendo, eu também ensino. O projeto Escriba, o que é o projeto Escriba? Nós vamos entregar no aniversário da igreja, todos escrevendo a Bíblia à mão, cada um, eu estou com Lucas. O outro está com, a minha esposa está com Romanos, a Sandra está com Salmos, a gente vai escrever e todo mundo vai encadernar, mas dá um livro certinho, para todo mundo ter mais ou menos o mesmo tamanho de folha, e todos nós participarmos juntos e entregarmos. Qual é o benefício disso? Para a gente falar que a gente tem um monte de papel? Não. É para a gente escrever a palavra de Deus, que é importante para a nossa vida. É indesculpável para nós, como servos e membros da igreja, nós não participarmos, irmãos. Nós temos estudo bíblico em 2 lugares, um dia na semana. E poucas pessoas participam. E garanto para você, tanto o Edu quanto eu, a gente gasta horas preparando o estudo. Para 2, para 3, para 4, para 5 pessoas ou para 10. Porque o nosso intuito é de aprender, porque a gente aprende muito estudando, verdade ou não, Edu? E a gente também ensinando, porque a gente quer ver o benefício. Isto é essencial para o voo que a gente vai fazer. O voo da eternidade com Cristo. A oração
Quanto tempo você gasta de oração durante a semana? Qual o tempo que você tira de oração para estar falando com Deus? À frente de nós tem um ano todo e a gente tem muita oportunidade de mudar estes hábitos que não são bons e colocar hábitos que são bons e essenciais. A assiduidade dos cultos. Sabe quantos cultos nós vamos ter? Tirando de hoje? Se nenhum falhar, que às vezes os ingleses podem pedir a igreja um dia para fazer uma atividade, que é muito difícil, né, Roy? Quase nunca pede, acho que pede um dia no ano. 51 semanas nós vamos ter para frente. O ano todo, 50 semanas, 51 semanas. 51 vezes você vai vir sentar aqui, os músicos vão vir aqui para adorar a Deus. Algumas vezes nós vamos estar, porque a gente vai de férias. Ou às vezes a gente teve que trabalhar, que pode acontecer. Ou a gente ficou doente. E eu acredito que, porque vai de férias, é óbvio que precisa ir. Porque a gente vai trabalhar, porque a gente saiu, fazer alguma coisa, concordo, fazer. E porque às vezes a gente está doente. É normal a gente descansar. Agora, o nosso culto é sábado às 7 horas da noite. Eu tenho 50 semanas para frente para mim vir aprender da palavra de Deus, plus a semana que a gente aprende no meio da semana. Que somam 100 vezes que a gente vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra. E não chega a 100. Não chega a 100, porque a gente tem os breaks dos lares, que nem agora nós estamos, não é? Porque é época de férias, que a gente não tem o estudo. Começa sempre na metade de janeiro, tem os períodos de Páscoa que param, é muito normal isso acontecer, os períodos de férias. Agora, a minha pergunta é, a igreja viabiliza a oportunidade para que você aprenda a palavra de Deus, para que você tenha acesso à palavra de Deus, para que você veja isso que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, eu aqui li para vocês uma carta que foi escrita, posso dizer, com sangue. Porque esse homem apanhou demais. Para entregar essa mensagem que às vezes hoje a gente não tem nem vontade de abrir para ler. E dentro dessas páginas da Bíblia, que são muitas páginas e muitas lições que eu não lembro de todas, talvez se eu ler eu relembro, existem lições maravilhosas que vão me ajudar para esse voo, para a minha eternidade com Cristo. Agora a pergunta continua. Qual é a minha real vontade de ouvir? E qual é a minha real vontade de aprender? Saber as informações? E qual é a minha real vontade de ser um cristão e passar essas informações para frente? Porque há duas coisas em jogo. É você aprender para você. E a segunda coisa em jogo é você saber e aprender para poder brilhar essa luz e ensinar a vida de outras pessoas. Me desculpem a franqueza. Mas eu quero ficar com... Eu conjuro. Eu solenemente peço. Eu peço por favor, em nome do Senhor Jesus, usando as palavras de Paulo, leiam. Usem o vosso tempo para aprender. E eu garanto para você, a partir do momento que você vai começar, a própria Bíblia diz que as palavras do Senhor, as palavras de Deus são como mananciais. Você vai ficar, começa a ler a Bíblia e parar para entender, pedir para o Espírito Santo de Deus te ensinar. Você não consegue mais parar, irmãos. Eu estava falando para a Rebeca, essa semana eu fiquei uns 3 dias, porque essa semana foi a semana mais tranquila para mim. E eu fiquei lendo, eu fiquei estudando. Irmãos, é gostoso, eu fiquei tendo um tempo com Deus, porque eu falei, Deus, eu preciso do Senhor para esse ano que vai entrar, Deus. Eu preciso aprender de Ti, Deus, eu preciso ter palavras para dar quando as pessoas chegarem para mim para perguntar. E quando eu não tiver palavras, eu quero ter esse acesso com o Senhor livre, para que eu possa buscar a orientação do Senhor. Irmãos,
Que rica oportunidade que nós temos. E eu quero terminar com uma historinha de um livro de Warren Wiersbe. O pai, essa historinha é a seguinte: o pai levou seu filho para o museu da cidade pensando que a visita ia divertir o menino. Ele ia ficar muito divertido de visitar um museu. Mas por 2 horas, o rapaz ele não fez absolutamente nada. Esse menino não fez nada. E ele começou simplesmente a ficar ofegante. Ele começou a suspirar e reclamar. Aí do suspiro virou reclamação. Puxa, vai demorar muito. E finalmente, em desespero, esse menino disse ao pai: pai, vamos para um outro lugar, algum lugar onde as coisas são mais reais. E o Warren Wiersbe ele termina dizendo a seguinte frase: algumas pessoas se sentem assim quando leem a Bíblia. Acham que estão lendo alguma coisa como um museu, onde só tem coisa empalhada, coisa velha, coisa de plástico, informações que talvez eu venha aqui um dia que a escola pedir para vir fazer algum trabalho. Eles acham que estão em um antigo museu religioso, quando leem a Bíblia, olhando para artefatos antigos, histórias antigas, que não tem sentido nenhum para a vida, por causa do mundo que a gente vive. O mundo de hoje ele é muito intelectual, científico. Mas eles estão errados, diz Warren Wiersbe. Nenhum livro publicado tem mais significado para as nossas vidas e mais relevância para os nossos problemas do que a palavra vinda de nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Porque uma pessoa que lê a palavra de Deus, que explora a sua Bíblia, que a Bíblia está caindo, ela está lendo, utilizando. Ela nunca vai estar despedaçada. Obrigado por lembrar. Agora eu tenho uma outra frase. Toda a Bíblia e mais nada do que a Bíblia é a religião da Igreja de Cristo. Frase de Spurgeon também. Sabe qual é a nossa religião? Palavra de Deus. Sabe qual é a nossa religião? Jesus. Sabe qual é a nossa religião? Orar ao Pai. Sabe qual é a nossa religião? Sermos um só corpo em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Porque eu sei, Senhor, e nós temos crido na sua vívida e abundante palavra, Deus. E nós sabemos que estamos iniciando mais um ano para as nossas vidas. Um ano em que muitos desafios virão. Haverão momentos bons, haverão momentos que não serão tão bons assim. Mas nós queremos contar com o nosso pastor cuidando de nós. Queremos cuidar com o nosso Senhor cuidando de nós, Deus. E nós queremos, Senhor, sim, colocar nas nossas resoluções para o novo ano, em consideração, a oportunidade de nós estarmos juntos como família e estarmos juntos como família aprendendo de Ti, Senhor. E eu acredito, Deus, que cada um de nós aqui, se fôssemos falar, temos os nossos pedidos para fazer ou temos as nossas metas para o próximo ano, Deus. Agora, Deus, que nas nossas metas nós podemos colocar em primeiro lugar o Senhor, para que nós não caminhemos sozinhos com as nossas metas, mas tenhamos a sua ajuda, a orientação do Teu Espírito Santo e o Teu trabalhar em nossas vidas, Senhor. Pai, anima a nossa igreja, anima as pessoas a lerem mais a Sua palavra. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito realmente incomode, Senhor, que nós sintamos a necessidade, Deus, de investir na Tua palavra que é viva e eficaz, Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, Tu és tão vivo e tão presente em nosso meio. Faz uma obra na nossa mentalidade, nas nossas atitudes, na nossa vida e coloca, Senhor, em nosso coração um desejo, Deus, porque o trabalhar é do Senhor, é o trabalhar do Teu Espírito, Senhor. E eu creio, Deus, que o Senhor nesta noite falou comigo, falou conosco, Deus, para que nós tenhamos a atenção devida, porque o Senhor irá voltar. E o Senhor,
irá sim pedir contas das nossas atitudes, Deus, de como eu tenho procedido, Deus. Porque as situações das nossas vidas próprias já nos cobram, Deus. E muitas vezes nós não sabemos lidar com as situações. Mas eu te peço, Deus, cuida de nós, cuida de cada mente, Deus, desde o mais novinho ao mais velho, Senhor. Pelo interesse da tua palavra, pelo interesse das tuas coisas do reino, pelo interesse de trabalhar na casa de Deus, pelo interesse de se envolver, pelo interesse, Senhor, de ser um cristão, pelo interesse, Deus, de dar valor ao seu sacrifício, que é isso que nós vamos agora, Senhor, relembrar. O teu sacrifício na cruz do Calvário, que foi feito pelos nossos filhos, que foi feito por nós, foi feito pelos nossos pais, foi feito, Senhor, por toda a humanidade, Jesus. E por isso eu te peço, Deus, coloque em nós um coração, Senhor, grato, coloque em nós um coração alerta, coloque em nós, Senhor, um coração atento, para que nós possamos dar real valor e significado àquilo que tem esperança e importância na nossa vida, Deus. Pai, eu te peço, Deus, pela preocupação. Pai, lendo esta carta, Senhor, de 1 Tessalonicenses, me fez, Senhor, Pai, viver um pouquinho do que é a experiência, Senhor, de um apóstolo, de um pai pedindo para os seus filhos, isso é vital, faça. O coração de Paulo, obrigado pela vida desse apóstolo, Senhor. Obrigado pela vida desse homem, pela vida de tantos homens de Deus, que foram como chamas vivas e brasas vivas na nossa vida, para que nós estejamos aqui hoje, Deus. Obrigado, Senhor, pelas repreensões, obrigado, Senhor, pelos cuidados, obrigado, Senhor, pelos homens e mulheres de Deus que passaram na minha vida e me ajudaram a endireitar no momento que eu me entortava na vida, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui com a atuação do Teu Espírito Santo, com o trabalhar do Teu e o Teu mover, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja santa, viva e eficaz no nome de Cristo Jesus. E que possamos, Senhor, produzir um fruto, Senhor, em abundância e que seja um fruto eterno, que não pereça, Deus. Pai, no nome de Jesus, esse ano é Teu, Deus. Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço pela vida dos meus irmãos, eu peço por cada filho aqui, Deus. Pai, não nos deixe entrar nesse ano sem o Senhor, Deus. Não nos deixe entrar esse ano sem a Tua presença, Deus. Mostra a Tua glória como o Senhor já tem mostrado. Mostra a Tua glória curando. Mostra a Tua glória transformando. Mostra a Tua glória, Senhor, arrebentando com as cadeias nas vidas das pessoas. Mostra a Sua glória, Senhor, Pai, colocando e acendendo a chama do Espírito Santo em nosso coração. Espírito Santo de Deus, Pai, não permita que nenhum de nós se perca, Deus, mas que nós venhamos a reconhecer a Sua soberania, a Sua graça, o Seu amor e a Sua glória, soberano Rei e Senhor das nossas vidas. Deus, Tu és grande, Deus, Tu és invencível e mais elevado do que todos os outros. Amém, Deus. Amém, Jesus.